Olá, queridos, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Estamos mais uma vez reunidos para juntos meditarmos nas Sagradas Escrituras e depois falarmos com Deus, orarmos, buscarmos a face do nosso Senhor. Eu quero chamar a sua atenção, eu quero que você saiba já no início desse vídeo que eu vou falar com vocês hoje sobre 7 correntes que amarram a nossa vida. 7 correntes que têm aprisionado a vida de muitas pessoas. Eu quero que você fique comigo, porque ao final desse vídeo nós vamos falar com Deus. Esse vídeo ele tem no máximo 15 minutos, estourando 20 minutos, mas um pouco de tempo com quantidade relevante da palavra de Deus, mensagem poderosa que eu tenho certeza que esse tempo não será tempo perdido, tá bom? Antes eu quero falar com você que está aqui pela primeira vez, convido você a se inscrever no canal. Esse canal nós não tratamos sobre religião, o que nós falamos aqui é sobre os princípios da Bíblia Sagrada, nós falamos sobre Deus. Se você crê que existe um Deus acima de todas as coisas, você é bem-vindo a este canal. Você deve, aqui embaixo tem um link inscrever-se, você deve clicar nele, vai aparecer um sininho, clique nesse sininho, depois para que todas as vezes que eu entrar aqui, você receba no seu celular a oração, a notificação para que você possa estar conosco buscando as coisas espirituais, tá bom? Convido você a se inscrever, é gratuito e abençoa a sua vida. Por que eu digo que abençoa? Porque esse é um mecanismo que você usa para ser lembrado diariamente de cuidar daquilo que é eterno, de cuidar do seu espírito. Esse é o momento onde nós estamos reunidos para desenvolver o hábito de buscar as coisas eternas, de buscar a paz do nosso Deus. Ao término desse vídeo, como eu já disse, eu estarei orando, eu vou orar com você e orar por você, e eu tenho certeza que Deus vai ouvir e atender as nossas orações, tá certo? Vamos lá então para a palavra de Deus, 7 correntes que amarram a nossa vida. Eu quero ler com você uma passagem das Sagradas Escrituras e depois nós vamos aqui ver essas 7 correntes, e se você identificar alguma delas na sua vida, em nome de Jesus, essas correntes serão quebradas hoje, porque a vontade de Jesus é que você seja livre de fato. Diz assim as Sagradas Escrituras, vai aparecer aqui no seu vídeo, Provérbios capítulo 26, no versículo 2, diz assim: como o pássaro no seu vaguear, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá. Prestou atenção nisso? A maldição sem causa não virá. Durante 30 anos que eu prego a palavra de Deus, sempre sou interrogado por pessoas da seguinte forma: apóstolo, o que é que eu faço? Porque existem pessoas trabalhando contra a minha vida, existem pessoas querendo puxar o meu tapete, existem pessoas que têm inveja de mim, querem ver a minha destruição, ficam me apunhalando pelas costas. O que eu faço? Porque tem pessoas que estão arquitetando a minha falência, a minha destruição. Existem pessoas que querem ver a minha família destruída, tem inveja do meu casamento, tem inveja da minha relação com meu esposo, com a minha esposa. Foram inúmeras pessoas durante 30 anos com as mesmas interrogações, indagações. Mas eu sempre digo o que eu vou te dizer agora. Não importa para nós se as pessoas estão trabalhando contra ou quem está trabalhando contra. Nós não temos que focar em descobrir se pessoas estão contra nós, se estão nos apunhalando pelas costas.
Nós não temos que nos preocupar em combater as pessoas que nos perseguem, as pessoas que querem o nosso mal, as pessoas que ficam nos caluniando. Nós não temos que nos preocupar em dar respostas a ela. Por quê? Porque é o que diz a palavra: a maldição sem causa não virá. Assim como o pássaro não pode pousar e gerar vida se não houver ninho, a maldição não pode vir se não existir causa. Então, se não existe causa, a maldição não pode se desenvolver e gerar vida de destruição. Então, o que eu tenho que me preocupar? Ao invés de eu me preocupar se tem alguém contra mim, ao invés de eu me preocupar o que fazer para combater essas pessoas, eu devo me preocupar em ser aquilo que Deus diz que eu devo ser. Se eu for aquilo que as Sagradas Escrituras orienta, eu estou vivendo de acordo com a vontade de Deus. E se eu estiver vivendo de acordo com a vontade de Deus, a maldição não encontra causa. A maldição não encontra lugar para vir desenvolver. Então as pessoas podem pagar para destruir a minha vida, as pessoas podem enviar mandingas, podem ter inveja, mal olhado, podem difamar, podem arquitetar contra. Se não houver causa, eu estarei blindado por Deus. Estar blindado por Deus não é usar isso como um chavão, como eu vejo muitas pessoas falar. Pessoas colocam agora, virou moda nesses tempos, casamento blindado por Deus, mas eles usam a frase, mas não agem de acordo com as Sagradas Escrituras para que haja essa blindagem. Casamento blindado por Deus, mas consomem o seu tempo com pornografia, com piadas sujas, consomem o seu tempo com pensamentos, desejos malignos, mas ela coloca casamento blindado por Deus. Só porque está dizendo que vai ser? Não. Você precisa estar no centro da vontade de Deus. Existem pessoas que dizem: a minha vida é blindada por Deus. Muito bem, mas ela se comporta de forma desonesta, ela não teme a Deus, ela não respeita as pessoas, ela tem ódio, ela tem mágoa, enfim, ela tem tudo que não é bênção, mas ela quer que a vida dela seja blindada por Deus. Se você quer ser blindado, você precisa estar no centro da vontade de Deus. Uma certa vez, um dos principais sacerdotes foi até Jesus, Nicodemos, e ele começou a elogiar Jesus, começou a dizer para Jesus: vejo que tu és filho do Altíssimo, porque os milagres que tu fazes só pode fazer se vier de Deus. E começou a elogiar Jesus, e Jesus diz para ele: Nicodemos, eu vou te dizer uma coisa, você é um dos principais dos religiosos. Nicodemos era uma espécie de líder religioso, um bispo, um apóstolo, um arcebispo, enfim. Jesus disse para ele: vou te dizer uma coisa, Nicodemos, é necessário nascer de novo. Você fica aí maravilhado com as coisas que acontecem, mas você precisa entender que o mais importante não são curas, milagres, é ser de acordo com a vontade de Deus, é nascer de novo. Da mesma forma, para que a sua vida seja blindada, não adianta você dizer que a sua vida é blindada, que o seu casamento é blindado, se você age em desarmonia com os planos de Deus. Se você age em desarmonia à vontade de Deus, não adianta as suas declarações se o seu comportamento está desalinhado àquilo que o Senhor diz. Para que não exista causa,
você tem que fazer o que diz a palavra de Deus. Dito isto, se não houver causa, não há maldição. Eu quero aqui falar da primeira causa, a primeira corrente que amarra a nossa vida. A primeira é a dúvida. Quando você duvida, quando você tem dúvida, a dúvida é falta de crer. Se você tem dúvida no seu coração, você não está crendo em Deus. É como se você dissesse para Ele: eu não acredito que você vai honrar o que você diz. Eu não acredito nas suas palavras. Você não diz isso, mas é a mesma coisa que dissesse. A dúvida é a falta de crer na índole do próprio Deus. É falta de confiar no caráter de Deus. Eu sei que você não faz isso de forma consciente, mas a dúvida é uma algema, é uma corrente que tem amarrado a sua vida. Lance fora essa dúvida. A segunda corrente que amarram a nossa vida é o medo. Quando eu tenho medo do amanhã, medo de não ter mais condição de manter a minha família, de colocar o pão sobre a mesa dos meus filhos, quando eu tenho medo do que pode vir, eu não estou acreditando na proteção de Deus. Eu não estou acreditando na providência de Deus. Eu não estou confiando de que Deus vai cumprir o que Ele disse. E Ele disse que nós valemos muito mais do que os pássaros, muito mais do que as flores do campo. E Ele cuida dos pássaros. As flores dos campos sempre tenham a roupagem nova. Se Ele cuida dos pássaros, se Ele cuida das flores, quanto mais vale nós. Quanto mais nós, porque foi por nós que Ele morreu. Se eu não acredito que Ele vai me manter, que Ele vai abrir portas, isso me gera medo. Jó, ele teve medo, e ele era um homem que orava. Jó orava todas as madrugadas. Jó fazia sacrifício. Mas nada disso foi incapaz de protegê-lo, de blindá-lo contra todos os males que veio sobre a vida dele. E lá em Jó capítulo 3, versículo 25, ele diz: tudo o que eu temia me aconteceu. Por quê? O medo é uma porta escancarada para que o mal entre. O medo é uma causa que alimenta a maldição e gera, e dá a condição para a maldição gerar a sua vida destrutiva. Fecha essa porta. A terceira algema, ou a terceira corrente que amarra a nossa vida é a insegurança. Se eu estou inseguro, a insegurança é uma espécie de medo. Se eu estou inseguro, eu não sirvo a Deus com confiança. Quantas pessoas não se entregam ao Senhor porque estão inseguros, não sabem se realmente querem servir a Deus, não sabem se realmente querem abraçar a fé de fato e de verdade, são inseguros. A insegurança não deixa você se envolver, a insegurança não deixa você a entrar de cabeça no mundo espiritual, a insegurança faz com que você vá com certos cuidados. Isso é desconfiança do caráter de Deus. Lance fora a insegurança. Essa é uma causa que a maldição encontra para pousar. A quarta corrente que amarram as nossas vidas são as preocupações. As preocupações significam excesso de futuro. Por isso, o nome já diz preocupação.
Quando eu estou preocupado com o dia de amanhã, com excesso de amanhã, excesso de futuro, eu não estou crendo no governo e na sabedoria, na soberania de Deus. Eu não estou crendo que Ele vai realmente cumprir o que Ele diz, que Ele tem plano de paz para me dar um futuro. Se eu realmente confiar em Deus, eu lanço sobre Ele todas as minhas preocupações. Quando você tira as preocupações da sua vida, isso não quer dizer ser uma pessoa que não tem planejamento, que não olha para o amanhã, não é sobre isso. Preocupação, se ocupar antes da hora. Lembre-se da oração do Pai Nosso. Jesus ensina: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Não é o pão nosso nos dá de cada mês, de cada semana, nos dá hoje. Não, nos dá hoje o pão de hoje. Amanhã o pão de amanhã. Existem pessoas que estão tão preocupadas que elas querem hoje o pão do mês, o pão do ano. Não, é o de hoje. Lance sobre Deus as suas preocupações. A preocupação é uma corrente que tem amarrado vidas. Feche essa porta. A maldição sem causa não virá. A quinta corrente são as ansiedades. Pessoas ansiosas. Todas essas correntes estão uma entreligada à outra. Corrente é um elo junto com outro. E se você perceber, todas elas têm o mesmo fundamento. É a falta de confiar plenamente em Deus. Uma pessoa ansiosa, ela quer tudo para agora. Ela quer tudo pronto, ela quer todas as respostas, ela não consegue esperar. A ansiedade é uma corrente que tem algemado você. Você não tem conseguido avançar na vida por causa das suas ansiedades. Lance sobre Deus. A sexta corrente é a culpa. Quantos vivem se culpando? O único interessado em te culpar dos seus erros, te culpar daquilo que você não fez, te culpar das suas faltas, é o próprio diabo. Porque ele sabe que enquanto você se culpa, você fica com a vida paralisada. Porque quando você sente culpa, você não se sente digno. Quantos são as pessoas, e quem sabe é você agora, que está cheio de culpa? Por isso você não se sente digna de ter uma vida melhor, você não se sente digna de ter um casamento abençoado, não se sente digna de prosperar, de vencer, você não se sente digna porque você sente culpa. E quando eu tenho culpa sobre algo que eu fiz, eu não estou crendo que Deus é Deus de palavra, quando Ele diz: filhinhos, não pequeis. Mas se pecar, você tem um advogado junto a mim, que é Jesus Cristo fiel. Você não está crendo que Ele diz que Ele pega os nossos pecados, os nossos erros e lança no mar do esquecimento. Lance fora a culpa, senão ela vai te amarrar e você não vai se sentir digno de viver das bênçãos que Deus tem para você. E a sétima e última corrente que amarra a nossa vida é a falta de oração. É isso mesmo. Uma pessoa que não ora é uma pessoa que não entende que Deus criou esse mecanismo para ativar dentro de nós a fé que nos levará à vitória. A oração não muda Deus. Deus é imutável, mas a oração muda quem ora.
Quando você não pratica a oração, você não tem aquela explosão por dentro que te leva com confiança a vencer. A falta de oração é a razão da dúvida, é a razão do medo, é a razão da insegurança. A falta de oração é a razão das preocupações, das ansiedades e da culpa. Porque quando eu oro, quando eu crio o hábito de ter oração, eu me fortaleço, eu me blindo. Quando eu tenho uma vida de oração, eu me levanto espiritualmente falando. E eu vou me colocar na vida como Davi estava. Ele olhou para o Golias e ele não viu o tamanho de um problema, ele viu o tamanho da oportunidade. Quando você não tem vida de relacionamento, porque oração é vida de relacionamento, quando você não tem vida de relacionamento, você não enxerga as oportunidades, você não enxerga de forma diferente dos demais. Os demais olham para o Golias e vê o tamanho do problema. O Davi olhou para o Golias e viu o tamanho da oportunidade. Quando você tem relacionamento com Deus, você vê o tamanho da oportunidade que está diante de você. Vencer o Golias é apenas o processo, porque o teu alvo é alcançar o seu objetivo. Você quer ter uma vida livre, livre dessas correntes que te amarram? Tenha uma vida de oração. Perceba uma coisa, como tem sido difícil você se manter aqui. Como tem sido difícil você estar orando todos os dias, não é verdade? Quantas vezes você já desistiu de orar? Quantas vezes você falou, agora eu vou começar certinho? Você começou todos os dias ouvindo a palavra, orando, orando, de repente você parou. Por que é difícil você se manter em oração? Porque o mal sabe que se você se manter em oração, as algemas vão cair, as prisões vão ser abertas, as correntes vão se desprender e você estará livre. Como pássaro no seu vaguear, como andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá. Quer ter os olhos perceptível para perceber as causas? Tenha vida de oração. Vamos orar? É momento de oração. Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, estamos diante de Ti neste momento e oramos, ó Pai, porque entendemos que precisamos ter uma vida de oração. Oramos, meu Deus, porque entendemos que precisamos ter uma vida de relacionamento contigo. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, olha para essa pessoa que está cheia de culpa por algo de errado que ela fez. Olha para essa vida, meu Deus, que está cheia de incertezas, porque ela já foi traída no passado e hoje ela não tem mais confiança em ninguém. Ela já teve decepções e hoje ela se encontra cheia de medos de se decepcionar novamente. A conclusão, meu Deus, é que a vida dela está acorrentada. Mas agora, Pai, em nome do Senhor Jesus, despedaça essas correntes, despedaça em nome de Jesus essas correntes. Oh, meu amigo, minha amiga, vai tomando posse agora na sua vida. Diga, Senhor, eu tomo posse. Diga, Senhor, eu tomo posse dessa verdade em mim. Eu tomo posse dessa liberdade. Eu tomo posse dessa palavra. A partir de agora eu abro mão dessas algemas. Eu me livro dessas correntes e declaro a minha liberdade em nome do Senhor Jesus. Amém. E louvado seja Deus. Oramos com fé, fé para vencer. Tenho certeza que Deus nos ouviu e Deus atendeu as nossas orações. Não saia ainda não. Seja você um ganhador de almas. Pegue
essa mensagem, o link dessa mensagem aqui, e compartilhe pelo WhatsApp, no mínimo para 7 pessoas. 7 pessoas dos seus contatos. De preferência a pessoa que você ainda não enviou oração. Diga para ela: eu estava orando hoje por você, eu estava orando hoje por você e enviei essa oração também para que você ore em favor de alguém. Tá certo? Inclusive coloque os nomes delas aqui nos comentários, dessas 7 pessoas que você vai se comprometer e enviar essa mensagem. Eu quero ver quem vai fazer isso. Coloque os nomes lá. Eu estarei orando por você e por essas 7 pessoas. Tá bom? Escute o que eu vou te dizer. Você nasceu para ser feliz. Não abra mão de viver o que Deus tem para você. Um beijo no seu coração. Até o próximo momento profético. Em nome de Jesus.